Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o BTLG, fundo que tá, cara, tá mandando muito bem, relatório muito bom, imóveis muito bons. Ouso a dizer que ele está quase no nível do HGLG. Eu sempre falo, acho que mais quase 2 anos aqui no YouTube, que a distância era o HGLG lá em cima e depois vinha o BTLG disputando ali com o LVBI e outros fundos logísticos, mas o BTLG deu um salto de qualidade, não somente nos imóveis, mas também na divulgação, na comunicação, relatório mais rápido, relatório super informativo. Cara, o BTG tá de parabéns com a mudança que eles fizeram no relatório. Acho que isso é fruto muito da comunidade, né, cobrando mudanças. Podia ser isso com todos os fundos da BTG, não só com o BTLG, assim como eu falo, né, com a XP, é o XPML, que é os olhos da coroa, e os outros fundos são meio deixados de lado. Mas paciência, fazer o quê? Vamos cobrar com que os outros fundos sejam assim também. Então vamos lá, relatório agora de novembro. Vou pegar aqui, relatório de novembro. Aqui eles falam de um prêmio que a BTG recebeu, né, como Asset Management, eleita a melhor gestora de real estate da América Latina. Aí é quem saber quais são os critérios para premiar, né? Bom, o fundo manteve os 78 centavos, data base 14, já recebemos, né, quem é cotista, eu me incluo, dia 25/11. O fundo hoje, cota de mercado, ele fez, na verdade hoje não, fechou com 96,03, mas deixa eu pegar aqui só para vocês verem como é que estamos em termos de cotação, 91,92, e vocês podem ver que o BTG, o BTLG, né, ele deu uma queda absurda. Se a gente for pegar aqui lá desde agosto, ele caiu até o pico aqui, né, na verdade no fundo, né, 16%. Para um fundo de tijolo isso é muita coisa. Obviamente, pessoal, isso daí tem a ver exclusivamente com o nosso cenário. Na última sexta-feira ele deu uma recuperada, hoje deu uma recuperada, se a gente pegar, deixa eu ver hoje aqui, ele tá positivo, né, ainda não fechou o mercado, mas ele tá positivo, mas a gente vê ele deu uma recuperada boa aí de quase 8%, se a gente for ver, entre sexta e segunda-feira, mas mesmo assim ainda muito descontado, né, se a gente for pegar a gente pega aqui do último ano, ele saiu lá de 106 para hoje 91,91, né, caindo 14%, é bastante coisa, mas mesmo assim ele já deu uma recuperada ante uma queda de quase 20% aí que o fundo teve. Isso aqui, pessoal, é para vocês verem que basta qualquer rumor de uma melhoria no cenário interno, como uma possível, um ameaço de queda na taxa de juros, vocês vão ver que os fundos vão disparar e aí todo mundo que meteu o pau em fundo imobiliário vai voltar pianinho e, obviamente, perder dinheiro, porque são aquelas pessoas que vendem na baixa e compram na alta, né? Bom, voltando aqui para o nosso querido BTLG, 36 imóveis, né, principalmente por causa das novas aquisições, 1,3 milhão de ABL, quase igual ao HGLG. O HGLG, se não me engano, tem 1,5. E isso, pessoal, é muito bom, porque os fundos aumentando de tamanho, assim, esses dois principalmente, o HGLG e o BTLG, mudanças no portfólio vão ser muito menos sentidas. Tanto uma desocupação quanto uma venda vão ser muito sentidas. Isso é muito bom porque isso acaba não impactando nos resultados do fundo. Vamos lá, então, deixa eu aumentar aqui, puxar um pouco para esse lado. Deixa eu puxar para cá. Então, referente esse relatório, o relatório desse mês foi atualizado para refletir as movimentações na carteira do fundo, ocorridas no mês anterior, incluindo a aquisição de 14 ativos e venda de outros 2. O fundo passa a ter 36 imóveis, sendo que 5 desses estão em processo de venda, totalizando 1,3 milhão de ABL, 90% dentro de São Paulo. A vacância hoje é de 1,4, muito em função também do aumento da ABL. Então o fundo distribuiu 78 centavos, que dá um yield de 9,7 ao ano, e se a gente for pegar, na verdade vai dar isso daí porque a cotação voltou a subir um pouco. E sobre o que teve de dados referentes a extraordinários, né? Primeiro, 6,1 milhão, 6,1 milhões, né? Não é 6,1 milhões, referentes à primeira parcela do BTLG GRU, que é um imóvel que foi vendido lá para o TRBL. E eles colocam aqui que devido a recebimento também contabilizamos uma despesa de comissão de venda, o qual elevou a essa parte na linha. Inclusive eu vou fazer algumas contas com vocês para vocês verem como o meu recorrente dele não está muito longe do que eu tenho falado nos últimos vídeos.
falando aqui que teve uma receita de locação ligeiramente pequena, principalmente por causa que como não vendeu ainda, não finalizou a venda do Ambev, eles ainda têm que pagar uma parte de receita de locação, e como não foi pago o mês passado, esse mês ela veio dobrada, então acabou que teve uma diferença, mas vocês vão ver muito pequenininha. Também foi reconhecida uma receita extraordinária de 10 milhões de ajuste, que é referente à receita nesse descasamento. E aqui, pessoal, isso aqui é um ajuste contábil, simplesmente contábil, e é isso que eu falo para vocês, já tenho falado há algum tempo, sobre esses fundos que estão comprando muitos ativos, que ainda não dá para a gente ter uma dimensão do impacto desses ativos no portfólio. Precisa de maturação, precisa de um tempo até eles se acomodarem, adensarem no portfólio, então tem muito ajuste a ser feito, por isso que vai demorar ainda. E aqui outro ponto, além disso, a partir de dezembro o fundo passará a fazer a receita desses ativos, ou seja, não entrou você tem uma saída de caixa, ou seja, você tem uma redução na receita financeira, mas que não é compensada pela receita de locação ainda, por isso que dá alguns impactos na DRE do fundo. Sobre a alocação, eles ainda estão vendo a questão do Jundiaí e Cabreúva, que hoje é a vacância do fundo, e como eu falei para vocês, a vacância caiu principalmente por causa da questão do aumento da BL do fundo. Continuando aqui, tem bastante coisa, o relatório está muito bom mesmo. Aqui aquela venda que o fundo fez do Camaçari e do Campinas lá pro GGRC, que é do GGRC essa daqui, né? É de 57 milhões, que é a estratégia do fundo. O fundo recebeu 27 milhões em cotas do GGRC e 30 milhões vai ser pago em 2 parcelas semestrais iguais em dinheiro, sendo a primeira para junho de 25 e a segunda para o final do ano, ambas corrigidas para o dezembro. E aqui um ponto super importante, pessoal, que eu cheguei a comentar com vocês na negociação, que eu particularmente eu não gosto muito dessas negociações, quando paga com cota. Só que nesse caso foi bom para os dois, porque o BTLG vendeu as cotas do GGRC a preço de mercado. Embora ele tenha recebido as cotas do patrimonial, mas a quantidade foi em relação ao preço de mercado. E aí que ele falou, considerando o desconto de mercado da cota do GGRC, a operação apresenta um lucro estimado em 13,8 milhões. Isso, obviamente, se ele vender as cotas. O ganho de capital alcançaria de 34%, uma TIR de 23,9%. Eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas é só para vocês verem que, às vezes, diferentemente do que aconteceu lá com a LZR, que eu expliquei para vocês, onde o fundo recebeu a cota no valor patrimonial, a venda foi na cota patrimonial. E aí, obviamente, a venda foi um valor menor porque a cota de mercado do GGRC caiu. Aqui outro ponto, né, que o fundo, inclusive a venda desse BTLG Ambev, que já está se arrastando há um tempão, subiu para 80 milhões, 6% acima do valor anunciado lá em junho de 23. O pagamento será realizado em 35 milhões, também para o GGRC, e 45 milhões em dinheiro, que na verdade, pessoal, essa daqui foi aquela transação que foi para o SNLG, né, que era o antigo MGLG, que virou SNLG, e aí foi embarcado naquele monte de ativos que o GGRC comprou do SNLG. Então agora o próprio GGRC que paga o BTLG. A operação está estimada em um lucro de 19 milhões, 45 por cota, e um ganho de capital de 31% e uma TIR de 21,5%, se a gente for considerar em pouco tempo, né, é muito boa. Mas lembrando, pessoal, que a parte de cotas, esse daqui é um lucro esperado, tá? Porque para ter o lucro de fato, precisa haver a venda das cotas. E por fim, pessoal, aqui o fundo desinvestiu 80% do PL antigo do V2, em 2 anos, com ganho de capital de 28,5%, ou seja, tudo que é móvel antigo, o BTLG está se desfazendo. 22% acima do laudo, TIR de 23,2%, gerando um lucro de 99% para os cotistas. Ainda tem alguns ativos remanescentes, o Cotia, que ainda está em revisão de contrato, esse aqui provavelmente não está em venda, e a Dengo, lá na Faria Lima, que é um ativo muito bom. E aqui, pessoal, não sei se vocês lembram, quando eles chegaram a comentar sobre a venda desses ativos aqui para o GGRC, que eles não tinham citado quais eram os imóveis, que eu cheguei a elocubrar que pelos valores poderia ser o Dengo. Até porque o Dengo ele não faz parte do portfólio da tese de investimento do BTLG, que é um fundo de logística. O Dengo é uma loja de chocolate, que fica, inclusive tem uma loja da Dengo aqui no Shopping Tijuca,
É muito gostoso o chocolate, por sinal. Se eu não me engano, é a matriz deles lá na Faria Lima. Então é uma loja, não é um ativo logístico. Então, em tese, é um ativo que provavelmente já já o BTLG vai se desfazer dele. Não duvido muito que isso demore. Bom, aqui a questão de o guidance do fundo, né? Continua sendo. Ele está praticamente pagando na borda superior. Vamos a DRE. E aqui eu quero fazer alguns exercícios com vocês. Eu quero pegar até a calculadora. Deixa eu pegar a calculadora. Quero fazer alguns exercícios com vocês. Então, só pra gente ver, né? O fundo, ele gerou 43 centavos por cota, mês passado gerou 44, e eles explicaram que teve uma pequena redução, exatamente por causa daquele alocação do Ambev, então teve uma pequena redução, mas foi muito pouco, dá praticamente 300 mil aqui, 200 mil. O NOI, então, foi 1 centavo a mais em novembro, mas aqui, por causa de comissão, essas coisas aqui, teve mais no mês passado, acabou que um compensou o outro. A parte de lucro, o fundo recebeu ainda esse mês 6 milhões, então isso daqui é não recorrente. Essa parte aqui também é não recorrente, que foi o ajuste que ele fez, ajuste contábil de 22 centavos. Aqui, o que eu falei para vocês, a redução do rendimento que está no caixa, se a gente for ver aqui, ó, caiu de 12 milhões para 9, caiu então de 30 para 23, isso aqui muito em função do que eu falei, a desmobilização do caixa para poder pagar os ativos e sem ter a receita de locação ainda proporcional. Então, pessoal, o fundo ele teve um lucro líquido de 93 centavos e pagou 78. Então, pessoal, para a gente fazer um exercício aqui, para a gente estimar o recorrente, que eu gosto de fazer com alguns fundos que dá para a gente fazer isso, a gente for pegar o seguinte, eu vou considerar, pessoal, 44... vamos pegar o lucro líquido primeiro, 93 centavos. 93. Vamos tirar o lucro de venda, cadê o lucro de venda? Foi 14 centavos, menos 0,14. Menos esse ajuste contábil que ele teve aqui, 0,22, que isso é não recorrente. Então cai para 57 centavos. Vou somar 1 centavo aqui, que é aquela questão daquele aluguel, só para a gente, eu acredito que tem que somar esse 1 centavo aqui, por causa da questão do aluguel, que eles não pagaram no mês passado e pagaram em dobro agora. Então aqui nós temos, peraí, deixa eu voltar aqui, então 58 centavos. Aqui, o que eu quero fazer? Eu quero pegar e transferir esses 7 centavos para a receita de locação. Exatamente porque aqui, lembra que eles falaram que a receita de locação, lá no começo, a receita de locação desses ativos vai entrar em dezembro? Só que ele já perdeu a receita imobiliária. Então, normalmente quando isso acontece, normalmente nessas compras, uma receita substitui a outra, principalmente quando a gente está falando de uma taxa Selic tão alta desse jeito. Então, se a gente somar mas está dando de diferença aqui 7 centavos, nós estamos falando de um recorrente de 65. O que eu falei para vocês, na minha visão, o recorrente do BTLG é entre 65 e 70 centavos. Obviamente cada mês tem alguma questão de diferente, tem um ajustezinho ali. Obviamente que no mês passado foi negativo, esse mês foi positivo. Tem um pouquinho também dessas diferenças de receita de locação, tem algumas vezes que diminui a questão de comissão. Por isso que eu falo que na minha visão, o recorrente dele está entre 65 e 68 centavos, muito próximo do que eu falei nos outros vídeos, e está batendo com essa informação. E obviamente ele tem muito lucro para distribuir. E isso é muito bom, pessoal, mostrando o que uma gestão ativa faz, né? A gente vê isso no HGLG pagando há tanto tempo 1,10, né? Pagando o 1,10, que de fato, se a gente for calcular o recorrente dele, não é 1,10, mas ele vem usando recorrentes para pagar. Algumas pessoas reclamam, falam, pô, o fundo pagando 3 anos a mesma coisa, mas não era para ele pagar isso. Ele paga exatamente um a mais. Ele não era para ele pagar 1,10. E ele paga exatamente porque você fica com um portfólio muito grande. E aí, isso aqui acho que é até importante eu falar, também não quero deixar o vídeo muito longo. Isso é muito importante para falar, porque o objetivo de um fundo não é vender imóvel. Porque venda do imóvel, você tem um lucro não recorrente, mas você perde o recorrente, que é a alocação desse ativo. Quando o fundo fica muito grande, como o caso do BTLG ou como o caso do HGLG, as vendas não impactam no recorrente, porque você tira um imóvel que não gera muito potencial de receita, se a gente for comparar num todo, não agrega tanto, quer dizer, a perda dele não traz tanto impacto quanto num fundo menor. Porém, você tem um não recorrente para pagar de lucro. E normalmente, como as vendas são muito boas, você tem um lucro bom e isso acaba mantendo o patamar de pagamento dele tranquilo. Por isso que eu falo que a gestão do BTLG vem matando a pau na questão de
de gestão ativa mesmo do portfólio. Que é a questão dos ativos, né? Vencimento grande parte 49% acima de 2029. Tem revisionais poucas agora em 2025, grande parte delas é lá em 2029, mas se a gente for ver aqui em 2 anos tem quase, então 3 anos, né? Tem mais de 50% das revisionais para acontecerem. Continua a parte de ABL. O LTV dele, né, a questão da alavancagem é muito pequena, 3,1%, 65% típico, 35% atípico. Eu sempre gosto de falar isso, né? Às vezes eu não falo, mas é sempre bom lembrar que para fundos com a localização muito boa, é sempre importante ter contrato típico, exatamente porque o poder de barganha está na mão do fundo. Porque num contrato atípico você não tem revisional. Já num contrato típico você tem. Então, quando a localização é muito boa, é importante que o poder de barganha esteja na mão do fundo. Aqui o fundo ainda tem 520 milhões de venda em andamento, para vocês verem que num PL de mais quase 5 bi é pouca coisa. Por isso que eu falo que não impacta tanto e gera um resultado, uma agregação de valor por cotista muito grande. Aqui o que eles fizeram, né, já faz algum tempo, de comparação como era o fundo da TRX e depois via BTG. Aqui hoje o portfólio do fundo, né, e aquele 1% da Dengo que eu já falei, né. Aqui os ativos do fundo. Aqui a loja da Dengo, esse aqui, né, ó, essa aqui é a loja da Dengo. Lá em São Paulo é uma área pequenininha, né? Se a gente for ver, 1.500 metros quadrados, né? E tem um valor de mercado muito grande, que não faz parte. Quem sabe o BTLG consegue vender esse ativo também. E pode gerar um baita lucro sem impactar praticamente nada na receita do fundo. Bom, e aqui os ativos em venda, né? O São Bernardo, Santa Luzia, Guarulhos, Campinas e o Camaçari. Que essa aqui também já não é tão antigo, eles colocaram faz pouco tempo. Cronograma, a dívida do fundo, se a gente for ver, é muito barata. IPCA mais 5,9, 5,9, 5,9. Isso é só para vocês verem que não compensa pagar. Primeiro, você tem, só nesse caso aqui que não, mas nesses outros casos você tem multa de pré-pagamento, 0,35% do saldo, então pode até não valer a pena. Na verdade não é que não vale a pena. Obviamente sempre que você quita uma dívida, você tira o peso do imprevisto. Mas, gente, com o IPCA 5,9, a gente vê no Tesouro hoje de duration parecida, pagando mais de 6, 7%, não vale a pena, porque o carrego está positivo. Então não tem muito sentido quitar essas dívidas mesmo, ele continua amortizando e pagando despesa financeira, vale muito mais a pena. Esse aqui é um slide novo que eles colocaram, que mostra o fluxo de desembolso e recebimento, muito bom isso, o que o próprio TRFX fez, o BTLG fez, é muito bom esse tipo, pra gente ter uma noção da questão de caixa do fundo, ele tá bem tranquilo em termos de caixa, e se a gente for ver, se a gente for somar aqui de desembolso que ele tem 340, mais 25, 365, mais 20, 385, e hoje o fundo tem de caixa, Cadê o caixa livre dele? Aqui, ó, 437. Isso sem contar esse monte de recebimento que ele tem e as vendas que ele ainda tem para fazer. Então, gente, tá super tranquilo, sem problema nenhum de fluxo de caixa. O BTLG tá nadando de braçada. Aqui, como eu falei, a alavancagem é muito barata, não compensa pagar. E aqui, pessoal, eles fizeram algumas coisas sobre as vendas, né? Eu acho que um ponto mais importante aqui, e até eles fizeram da questão lá da venda para o GGRC, é a questão do fundo ter vendido na cota do valor de mercado, porque ele tem um poder com uma recuperação das cotas do GGRC, e obviamente ele vai continuar recebendo os dividendos do GGRC, mas com uma recuperação das cotas, ele tem um poder, e eles até, o preço poderá apreciar isso se a cota convergir para o VP. Mas se ela passar do VP, o fundo tem a possibilidade aí de apurar um lucro até maior que isso. E embora eu ache que na hora que essas cotas do GGRC chegarem no VP, vai ter uma desova no mercado de cota do GGRC, porque ele pagou um monte de fundo com cota. Então, obviamente que esses fundos querem se desfazer dessas cotas. Não vejo muito sentido, por exemplo, a EDSR ter cota do GGRC se não for para vender e apurar lucro. Mesma coisa do BTLG. Então eu vejo que na hora que chegar no VP vai ter uma pressão vendedora muito forte que talvez ela volte a baixar. Então eu não sei como é que vai ser isso. Mas aqui é importante porque ele vendeu a preço de mercado e a gente vai ver aqui a questão de valorização, né? O fundo vendeu, olha só isso que é importante, olha só. O fundo vendeu com lucro
um lucro, na verdade, um lucro real. E assim, isso aqui, para você que viu alguns vídeos do RVBA antigo, que ele vendeu algumas lojas do Santander com lucro, porém vendeu no mesmo valor do laudo, isso significa que o lucro não é real. É um lucro apenas da valorização da inflação no ativo. Ou seja, é a inflação sendo colocada na sua mão. Isso aqui, obviamente, mostra a importância de vocês reinvestirem os dividendos. Mas aqui a gente vê que ele tem um lucro real. Por quê? Primeiro, aqui teve desvalorização do ativo. Nesse caso aqui, ele teve uma pequena valorização de 400 mil e um lucro real de 28 milhões. E aí, pessoal, é aquela questão, né? Como ele vendeu a preço de mercado, as cotas de mercado, ele tem o poder de, inclusive, aumentar esse lucro aqui, obviamente, se as cotas passarem do VP. Ele sempre calcula na questão do VP. Aqui as vendas para o SNLG, os ativos, né, na questão do TRBL, que é TRBL não, na questão do próprio GGRC também, aquele aumento que dá, é do Ambev, aquela enrolação que teve, que agora aumentou em 5 milhões, você tem uma TIR de 21,5%, também tem cotas no meio, que obviamente é lucro estimado. E por fim, o portfólio do V2, que é um desinvestimento que o fundo vem fazendo dos antigos ativos do V2, tá tirando tudo que é antigo do portfólio, só deixando as coisas novas, isso é muito bom, faltando apenas o Dengo e o Cotia. Aqui, pessoal, na minha visão, ele deixou os dois principais, principalmente esse aqui, que aqui tem um valor agregado muito grande, que eu acredito que ele pode ter um potencial muito grande de lucro. Pessoal, o vídeo deve ficar um pouquinho longo, mas eu precisava trazer essas informações para vocês, e eu sempre falo que vídeo curto vai pro TikTok. Beleza, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo.